28, tá uma teta. O Flamengo joga aqui no final de semana e o Botafogo é fora ainda. Nossa, tá mais fácil ainda, né? A situação é complicada. Não tá fácil? Faltando 14 jogos. É contagem regressiva. É contagem regressiva. E aí, Vai vir nadando, aí você vai dar aquele mergulho, aí tem o Flamengo. Aí, pau. Aí levanta o narizinho assim, até do Goianiense, aí dá uma respirada, quando ele baixar de Tem o novo, Botafogo aí antes. tem o Botafogo. O Botafogo é depois do Flamengo. É depois de Flamengo? Isso. Meu Deus do céu. É. Então beijo pro gaiteiro. Beijo pro gaiteiro, que por sinal, quem... Flamengo. Muitos desfalques, principalmente nessa metade do ano, mas isso não é problema, sabe por quê? Mas tem dinheiro, né? É isso mesmo, o Flamengo foi no mercado e não para de se reforçar. Depois da chegada de Michael, que estreou com um gol... Ela sobra, ainda com o Luiz Araújo, botou pra dentro, Michael de cabeça, festejou! O Flamengo anunciou o lateral esquerdo Alexandro. O jogador assinou com o Clube da Gávea até 2026. Ele estava livre no mercado depois de 9 temporadas na Juventus da Itália. Agora vai se reencontrar com o técnico Tite. Os dois trabalharam juntos por um longo período na seleção brasileira. Participaram da Copa do Mundo de 2022, além de terem conquistado a Copa América de 2019. O currículo do lateral, que teve passagens por Atlético Paranaense e Santos no Brasil, é cheio de conquistas. Na última temporada, Alexandro atuou mais como terceiro zagueiro. Foram 18 partidas, 9 como titular e 1 gol. Ele não entra em campo desde o dia 25 de maio e chega no Brasil ainda nesta semana. Alô, nação rubro-negra, muito feliz de poder estar junto com vocês. Logo, logo estaremos juntos. E a semana promete ser agitada. Com o fechamento da janela no dia 2 de setembro, a diretoria está correndo para finalizar outras contratações. Braz e Spindel estão em Portugal. O meia Carlos Alcaraz, do Southampton da Inglaterra, está cada vez mais perto. Só falta a assinatura do argentino de 21 anos. O Flamengo vai pagar cerca de 120 milhões de reais com vínculo até 2029. Como parte da negociação, Vitor Hugo será emprestado ao clube inglês, que o repassará para uma equipe turca. Alcaraz ficou apenas 1 ano no time inglês e foi emprestado à Juventus no início desse ano. Por lá, jogou com Alexandro. O Flamengo também tem negociação avançada com Gonzalo Plata, do Al Saad do Catar. O atacante equatoriano de 23 anos vai assinar com o Fla até 2028. O clube carioca vai desembolsar inicialmente cerca de 22 milhões de reais por 30% dos direitos econômicos do atleta. Plata fez uma boa temporada no Al Saad, com 12 gols e 8 assistências, e esteve na mira do Corinthians. Bom lembrar que ficou fora da última Copa América porque desagradou o treinador Félix Sanches ao ser flagrado em uma boate nos Estados Unidos, ao lado do zagueiro Arboleda, do São Paulo. Mas a preocupação da direção do Flamengo é com a proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, de 20 milhões de euros pelo atacante Pedro. Já Gabigol, que estava na mira do Palmeiras, viu a diretoria alviverde desistir da contratação. A situação do camisa 99 segue indefinida. O jogador tem contrato só até dezembro com o Flamengo e proposta de extensão de apenas 1 ano. O Corinthians está em crise, mas também de olho... Encara o Bahia amanhã no jogo de ida das quartas já da Copa do Brasil, minha gente. E pode ter novidade boa entre os titulares. A gente vai ver o VT na volta, tem drone do mercado. Ih, vocês estão no mercado, é, Vene? Olha, ele também tá com as coisinhas. Não é um mercado qualquer não, hein? Presta um dinheirinho aí. Cadê? É um O que mercado que é, caro, Nicolas? hein? Tô precisando, mano. Aqui, deixa eu mercado ver. caro. Ih, Pedro, hein? Tem gente de olho? Tem gente de olho. É preocupante? Não fala agora. Fala do VT. Depois do susto, o técnico Tite já está treinando o elenco rubro-negro. O treinador se recuperou e tem a missão de organizar a equipe para a partida desta quarta contra o Bahia pela Copa do Brasil. E além dele, outros 2 apareceram no ninho do urubu. Pedro e Gabigol deram as caras no gramado. O camisa 9 já começou a fazer transição em campo, já Gabriel fez apenas trabalhos com os fisioterapeutas do Flamengo e a tendência é que só retorne em setembro. Arrascaeta segue fora dos treinos e longe de voltar ao time. E as contratações do Flamengo também andam aquecidas. O mais novo é o lateral esquerdo Alexandro, de 33 anos.
O jogador assinou contrato até 2026. Ele surgiu para o futebol nas categorias de base do Atlético Paranaense. Na última temporada na Juventus, ele atuou mais como terceiro zagueiro. Foram 18 partidas, 9 delas como titular e 1 gol. E já é conhecido por Tite, que o tinha convocado para a seleção. Sem contar com Cebolinha, Gabigol, Pedro e Carlinhos, Tite tem à disposição Michael, que estreou marcando gol contra o Bragantino, e Luiz Araújo, que se destacaram no último jogo. Podem ser promessa de gol contra o Bahia. O Flamengo já viaja logo mais para Salvador em busca de vencer mais uma etapa para avançar na Copa do Brasil. Olha aí, Venê. Vamos começar pelo Pedro? Não, vamos segurar a audiência. Vamos segurar a audiência, gente. João Caleb me ligou. Ah, não, tem que falar pro Pedro. Vai. Tem gente de olho no Pedro? Tem gente de olho no Nesse Pedro aqui? Nesse Pedro Não aí. é no Raul? Do Corinthians? Não. É nesse Pedro? No Pedro Raul, acho que ninguém tá de olho no momento. Venê. Vai, fala. Mas no Pedro tem gente de olho, e é o Nottingham Forest da Inglaterra, clube inglês, que o presidente estava aqui no Rio de Janeiro, porque, para quem não sabe, é o mesmo dono do Olympiacos. Ele veio ao Rio de Janeiro assistir a final do Mundial Sub-20, e durante essa passagem dele pela cidade maravilhosa, ele oficializou o interesse dele, que é antigo, no atacante Pedro, e fez uma proposta oficial, papel, documento timbrado, levado pelo empresário do jogador, que é o Juliano Bertolucci, ao Flamengo, de 20 milhões de euros. Aí eu tenho certeza que você vai me perguntar se tem chance dele sair. Nesse valor... Venê, tem chance dele sair? Zero chance dele sair. Inclusive, o valor que eles vão aumentar para 25 milhões de euros também o Flamengo não vai fazer. Quanto que estavam dando no Wesley? No Wesley, 20 milhões a operação. Então não tem lógica, não faz né? sentido. Mas assim, não eu tô entendo. desmerecendo o Wesley, mas a gente entende que o 9 é o supra-sumo do futebol em valor, você né? tem que botar no papel por também, isso. por exemplo, a idade. O Pedro, teoricamente, não é mais um jogador jovem. Ele tem 27 anos. De fato, tem uma idade avançada para ir para o futebol europeu nesse momento. Mas o Pedro é o jogador mais importante do setor ofensivo do Flamengo e um dos mais importantes nesse momento da temporada para o Flamengo. E o Flamengo é um clube acho que não precisa fazer dinheiro. Eu acho que essa proposta oficial, isso, para mim, é achismo. Também um pouquinho de informação. O que vai acontecer? O Flamengo vai acabar renovando o contrato do Pedro, porque o salário dele atualmente está defasado. Não só o dele, do Gerson também está defasado, do Pulgar também está defasado. Essas contratações que o Flamengo faz nessa janela de transferência, teoricamente, força a diretoria a conversar com os jogadores que já estão no elenco se destacando e com salário defasado. Sim, no caso do Pedro, isso vai acontecer na minha opinião, porque o Pedro não é um jogador que vai forçar a saída, ele já teve essa oportunidade, inclusive levando soco na cara de preparador físico, e ele não forçou saída. Eu acho que no fim das contas o empresário vai conseguir uma renovação de contrato para ele ter um aumento salarial. Infelizmente, o mercado ainda não pensa que nem esse programa, que nós já determinamos aqui, nesse programa, nós três, que aqui um jogador de 36 anos não é velho. Concordo. Nós já botamos isso na nossa cabeça. Idade é cabeça. O Verratti tem 35. E mais do que isso, ontem no Plim, o pessoal, eu vi uma entrevista muito bacana até, o Verratti é um cara muito legal, muito humilde. E aí, eu acho que foi o Roger que falou, não sei se foi o Roger, alguém lá daquele programa que é bem bacana, né? Do negócio de leragem lá. O Caio que tava com ele. Aí alguém falou, apesar da idade avançada, ele... Não é tão avançado assim. E é verdade, eu acho que o goleiro e o 9, não o 7 ou o 9, o cara lá da frente, né? Eles não têm negócio de idade. Ainda mais na experiência do camisa 9. Tudo bem que a gente pensa no 9 da década de 90, aquele cara menos articulado. Mas olha esse 9, que é o 9 mais moderno que tem hoje no Brasil, é o Pedro. Ele tem todas as características do antigo camisa 9, um pivô, uma qualidade, um giro para bater mesmo de costas pro gol, tudo. E uma mobilidade de sair da área. Ele é o moderno, ele é a primeira geração safra aí do 9 moderno. E tá voando o Pedro, ô Pedrosa. E vejo o Pedro voar, mas aí quantos anos o Pedro voa? No mínimo 7, 8 anos. No mínimo. Se ele tem 27, vamos botar aí numa margem que ele vai até 36, 35. Então tá novo, gente. Voando. Claro que a gente tem que pensar que o futebol brasileiro não é a Premier League. Perfeito. Na Premier League, eu acho que essa curta, essa duração que a gente tá falando, ela é menor. Mas o Pedro tem muita qualidade. Inclusive, eu encaro como uma boa proposta, tá? 20 milhões de euros para um jogador de 27 anos é uma boa proposta. Gente, é uma boa proposta. Agora, o Flamengo, vale a pena vender o Pedro? Jamais. É porque tem um ganho técnico, né? O Flamengo pensa no ganho técnico. Isso é muito importante ressaltar. O Flamengo não é um clube que precisa vender. Há muito tempo o Flamengo pensa na parte esportiva, né? Não é um clube que precisa vender. No caso do Fabrício Bruno, que iria vender, porque a proposta era muito boa.
No caso do Wesley, porque a proposta era muito boa. Nesse caso, eu também considero a proposta muito boa. Mas vamos lá, com 20 milhões de euros você vai contratar um centroavante que vai se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro, que vai cair nas graças da torcida, que vai ser tratado como ídolo, como o Pedro é tratado como ídolo, embora eu acho que ele poderia ser mais valorizado pela torcida do Flamengo. Não faz o menor sentido o Flamengo fazer Mas isso. é difícil achar um jogador como o Pedro. É isso. O problema não é nem o valor. O Botafogo não pagou 20 milhões de euros no Luiz Henrique. Mas a não é questão é centroavante. achar o Pedro. Mas diz pra achar mim um Pedro aí, que é difícil. vamos supor que saia. Quem bota? O quê? Vamos contratar. dizer que tem janela aberta. Vamos fingir que... Tô dando essa possibilidade. Porque a janela tá quase fechando. Mas vamos fingir que a janela tá, escancarada. Quem vem pro lugar do difícil, Pedro? muito difícil. Não tem. Não tem. Na minha opinião, Vai não ter tem. que ir na Europa tentar contratar um atacante do nível do Pedro, assim, e é muito complicado, é muito difícil. O Pedro hoje é o melhor centroavante do Brasil. E aí o Flamengo teria que ir para um nome talvez conhecidaço, assim, tipo um Lukaku da vida, Sim. um jogador desse nível. Porque aqui no Brasil não tem igual o Pedro. Ô, Vene Casagrande, não parou por aí. Tem mais negócio de mercado da bola, Tem, mas drone. nesse caso chegando, né? Assim, o próximo jogador a ser anunciado, eu arrisco a dizer que é o Carlos Alcaraz. Inclusive, enquanto a gente faz o programa aqui, ele já iniciou os exames médicos lá na Inglaterra para poder assinar com o Flamengo. Os dirigentes do Flamengo, Bruno Spindler e Marcos Braz, se estão em Portugal ainda, eles vão em breve para Londres para se encontrar com o jogador e acertar a contratação desse atleta em definitivo. Cerca de 20 milhões de euros. O Vitor Hugo vai ser, sim, envolvido na negociação. Vai ser, estava em dúvida Ele ontem, vai que ser você falou, emprestado né? a esse clube inglês, que vai botá-lo num clube da Turquia, que faz parte do mesmo grupo. E o empréstimo do Vitor Hugo terá uma opção de compra de 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador. Eu, particularmente, acho que é um movimento muito interessante do Flamengo. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas estava pensando no Claudinho. Beleza, eu vou ser sincero, eu também preferiria o Claudinho, tá? Se eu pudesse escolher, eu preferiria o Claudinho. Mas se você parar e analisar, o Flamengo está comprando um jogador de 21 anos que estava na Europa, ou seja, ele tem status de jogador europeu, ele foi contratado pelo Southampton, junto ao Racing. Na época o Flamengo já havia tentado a contratação dele, um jogador que tem muito potencial, pode fazer várias funções no meio de campo, quem sabe fazer até a função do Arrascaeta na ausência do Arrascaeta, um jogador que tem poder de revenda. Se ele se destacar aqui, o Flamengo pode vendê-lo novamente aí no futuro e ainda ganhar uma grana com ele. Então eu acho que é um movimento muito interessante da diretoria do Flamengo. Claro, é uma aposta, a verdade é essa. Pode não dar certo? Claro que pode não dar certo. Mas se a gente parar e analisar todo o contexto da situação, a chance é grande de dar certo com a camisa do Flamengo. Mas em breve o Flamengo vai anunciar. E um outro jogador, o Gonzalo Plata, mas esse caso aí é um caso mais complicado porque está se tratando de um clube do mundo árabe. E eles a todo momento mudam a negociação, mudam uma cláusula. Que loucura, né? É igual a Rússia lá, o Zenit. Então, assim, o Flamengo tem mais cautela nesse assunto. Mas no caso do Carlos Alcaraz, até exame já iniciou, então é em breve o anúncio. Pô, só acredito se for o Vene Casagrande. Foi aí o meu fogão, iniciou a repórter Júlia Guimarães. E aí, amigos do Seleção, tudo bem? Um abraço para todo mundo. Estou aqui na Arena Fonte Nova, que vai receber esse jogão de amanhã entre Bahia e Flamengo. Confronto de ida, né, das quartas de final da Copa do Brasil. Expectativa de 50 mil pessoas por aqui, ingressos esgotados, tanto para a torcida do Bahia quanto para a torcida do Flamengo. Entre 4 e 5 mil torcedores do Flamengo são esperados por aqui. Bom, antes de falar desse confronto, vou falar um pouquinho sobre o mercado de transferências, porque o Flamengo está agitando, né, a janela agora do meio do ano, nessa reta final da janela. Ontem anunciou a contratação do lateral esquerdo Alexandro, né, de 33 anos, experiente, estava na Juventus por muitas temporadas, foram 9 anos na Juventus da Itália, disputou a Copa do Mundo de 2022 pela seleção brasileira, que era comandada pelo técnico Tite. Então, o Alexandro já anunciado pelo Flamengo, mas não vem para esse confronto contra o Bahia pela Copa do Brasil. Um outro jogador que o Flamengo está muito perto de anunciar é o meio argentino Carlos Alcaraz, de 21 anos. O Alcaraz, ele pertence ao Southampton da Inglaterra, só que disputou a última temporada pela Juventus, ao lado também do Alexandro. Ele vai fazer exames médicos nos próximos dias, assinar o contrato, deve ser anunciado em breve também, e deve custar cerca de 110 milhões de reais, se tornando então a contratação mais cara da história do Flamengo, ultrapassando o Gerson. No retorno ao Flamengo custou mais ou menos ali 90
32 milhões de reais. Lembrando que nessa negociação do Carlos Alcaraz, da vinda do Carlos Alcaraz, o Vitor Hugo vai por empréstimo para o Southampton e aí ele vai ser repassado para um clube da Turquia. Então o Flamengo se movimentando, se reforçando, o Alcaraz que chega para ser uma opção ali para o Tite, né, no meio de campo, com o De La Cruz e o Arrascaeta ali como titulares, o Alcaraz chega para ser uma opção justamente nesse setor. Esses dois jogadores, o Arrascaeta e o De La Cruz, que são convocados constantemente, né, para suas seleções, para a seleção, né, em comum, na verdade, os dois são uruguaios. Enfim, então, o Flamengo se reforçando, trazendo jogadores importantes para essa sequência de temporada. Agora, falando então sobre o confronto da Copa do Brasil contra o Bahia. O Flamengo treinou hoje pela manhã no Rio de Janeiro, viaja durante a tarde e desembarca aqui em Salvador no início da noite, por volta de 6 horas. O time deve ter algumas mudanças ali, né? Alguns jogadores foram poupados no confronto contra o Bragantino no domingo pelo Campeonato Brasileiro, não foram titulares. Por exemplo, o Fabrício Bruno, o Ayrton Lucas, o De La Cruz, esses jogadores devem ser titulares amanhã contra o Bahia. O Matheus Cunha é outro nome certo ali no time, ele que é o goleiro do Flamengo titular ali na Copa do Brasil. O Rossi, então, fica no banco de reservas. Lembrando que o Flamengo não tem o Gabigol, não tem o Arrascaeta e não tem o Pedro. Estão lesionados. A boa notícia é que o Pedro já iniciou a transição ali, né, para preparação física e em breve deve voltar a jogar o artilheiro do Flamengo nessa temporada, que está convocado para a seleção brasileira, que vai disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo agora no início de setembro contra o Equador e também contra o Paraguai. Mas dá para dizer que a principal novidade do Flamengo para esse jogo contra o Bahia é a volta do Tite, né? Tite que se recuperou da arritmia cardíaca que sofreu na semana passada, na altitude de La Paz, lá na Bolívia. Ficou internado, recebeu alta no fim de semana, teve que descansar ali por 48 horas. Não comandou o Flamengo contra o Bragantino, né? E voltou aos trabalhos ontem. Comandou o treino de ontem, comandou o treino de hoje. Estará na beira do campo amanhã contra o Bahia, então um reforço importantíssimo para o time do Flamengo é a volta do Tite recuperado aí da arritmia. Então é isso, o Flamengo desembarca no início da noite aqui em Salvador, vai tentar abrir vantagem nesse confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Um abraço para você, gente. Obrigado, Júlia. Como é que vocês avaliam o momento das duas equipes? Tem alguém em melhor momento, na opinião de vocês? O Bahia está mais inteiro, né, dentro do que é a sua escalação principal, do que tem de melhor. Os jogadores têm jogado, não tem tantos desfalques. Não significa que é um time melhor que o do Flamengo quando a gente olhar as duas escalações que vão entrar em campo, mas é um time mais estruturado dentro de um padrão que passa muito pelo quarteto de meio campo, Caio, Jean, Everton e Cauli jogando um pouco mais à frente, né, mas sendo um meio-campista, Tassiano e Everaldo, com opções de banco, principalmente o Lúcio Rodrigues depois que chegou. Agora o Flamengo é fortíssimo, independentemente da escalação que vai entrar em campo. Mostrou isso no fim de semana, com os desfalques consegue encarar e competir contra qualquer time pela qualidade dos jogadores que tem em todos os setores. Né? É isso, o Flamengo não está no melhor dos momentos, muito pelas lesões, claro, sempre um jogo sem Arrascaeta e Pedro principalmente, né? O Gabigol hoje em dia não faz a mesma falta que já fez anos atrás. Mas, assim, ainda é o Flamengo muito forte. Inclusive, eu vejo como favorito contra o Bahia, apesar disso tudo. Porque a pressão é outra, né? Então, qualquer coisinha no Flamengo, a gente fala muito mais pela expectativa, pelo investimento, enfim. E aí, o Bahia passa por momentos não tão bons e não tem a mesma pressão que esse time do Flamengo tem. Então, eu acho que é isso. Tá? As lesões, né, dão um equilibrado, mas mesmo assim, ainda vejo o Flamengo como favorito. O próprio Rogério, depois do jogo de domingo contra o Botafogo, na entrevista coletiva, reconheceu que o Flamengo é o favorito. E eu vejo nesse time do Flamengo, a temporada está fazendo com que esse time tenha cada vez mais um elevadíssimo nível de competitividade. É impressionante, impressionante. O Flamengo passou por turbulências dentro da temporada, como, por exemplo, quando veio a Copa América, de todos os times brasileiros, por causa das convocações, o Flamengo foi o mais impactado. Havia, previamente, poxa, essa coisa, o Flamengo saiu-se muito bem. Alguém vai dizer assim, mas perdeu para o Fortaleza, líder do campeonato. Líder do campeonato. Aí perde Pedro, perde Gabriel, continua. O Flamengo tem um nível de competição, a partir do momento que a bola rola, algumas coisas que me chamam a atenção. Você não vê jogador do Flamengo numa dividida caindo no chão e pedindo falta.
e o jogo seguindo. Então, você não vê isso. O Gerson faz um campeonato que é um campeonato para, assim, você olhando as temporadas dele no Flamengo, num histórico, num recorte de 2, 3 temporadas, é a melhor temporada. O que ele compete no jogo e joga. Não adianta também competir, correr para lá e para cá e não jogar. O Flamengo joga. O Flamengo obriga o seu adversário a jogar. Os adversários, por exemplo, Bahia. Não adianta o Bahia ter um excelentíssimo meio de campo. É uma equipe de toque de bola e a base do toque de bola ela vai tentando. Mas se não competir no nível que o Flamengo compete, não adianta ter esse toque de bola, esse meio de campo que sabe jogar futebol, laterais que apoiam, especialmente pelo lado direito. Tassiano está fazendo uma boa temporada. Não adianta. No Campeonato Brasileiro, quem está ali, Fortaleza, Botafogo, Flamengo, Palmeiras. É bom que Botafogo e Fortaleza entendam que é preciso competir. Não é só no jogo contra o Flamengo. Em todos os jogos, porque o Flamengo compete. Você se lembra do jogo entre eles pelo Campeonato Brasileiro? Foi na 10ª rodada, Maracanã, foi um belo jogo. O Bahia jogou super bem. O Bahia merecia melhor sorte. Mas resultado. é o que o PC está falando. Quando você cria chance e envolve, não mata contra um time que tem Gerson, Davi Luiz, você é castigado. Gerson abriu o placar, o Everaldo vai empatar 1-1 e no finzinho o Davi Luiz fez o gol da vitória rubro-negra. Uma falta sofrida pelo Gerson, cobrada, e o Davi Luiz, você vai ver o gol do Everaldo. Eu acho que tinha todos os ingredientes ali, a qualidade do meio-campo do Bahia, a qualidade técnica, como o Bahia tem condições de hoje enfrentar qualquer time, mas se você não mata um jogo contra o Flamengo, você é castigado. Porque o Flamengo compete. Exato. Porque o Flamengo vence o Bahia aos 48 do segundo tempo, vai buscar um empate com o Furacão na Arena da Baixada, também aos 45. E isso é uma coisa, você tem que observar os mínimos detalhes. Quando eu falo que jogo do Flamengo é difícil, você vê algum jogador do Flamengo cair, pedir falta e o jogo andar, é porque é difícil mesmo. Volta e meia, o que você assiste em equipes brasileiras, é um jogador que num choque, num encontrão, cai, fica pedindo falta e o lance prossegue. E o time dele fica com -1. No Flamengo você não vê isso. Esse nível de competição faz, para mim, o Flamengo favorito no confronto, um dos favoritos, a conquista de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores.